parece, porque a legislação, na maior parte da legislação, é federal mesmo. Então, há conflito entre legislação estadual, municipal e federal tem aqui um papel muito secundário. Um arcabouço jurídico. Ou seja, de certa forma, a concentração é federal também. Confirma o federalismo concentrado. Confirma absolutamente. Por outro lado, a justiça é estadual, né? Tem muita coisa de justiça estadual e que acaba dando conflito e subindo em instâncias superiores, porque o poder central federal é que vai mandar no final. A gente pode recorrer ao federal e, no fim, sempre é o federal que prevalece. O que significa que perdemos tempo muitas vezes embaixo e que vem na tese do João Másio aqui, da centralização excessiva. Perdemos tempo embaixo, vamos dizer, aí há uma coisa peculiar no Brasil, justamente pela facilidade de recorrer muitas e muitas vezes, que em outros países não podem recorrer tantas vezes, e a lentidão da nossa justiça, isto vira, esta federalização acontece mais fácil, pela ineficiência da máquina que não consegue decidir. Mas o maior enfunilamento ainda é estadual. O Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Apelações, de São Paulo é o mais enfunilado, mais sobrecarregado. E o maior tribunal do mundo? É o maior tribunal do mundo, mais juízes, é o maior e o maior número de processos encalhados, 14 milhões de processos estão empilhados aí. Pode imaginar 14 milhões de processos cada uma pilha de papel assim, o que significa isso? É um armazém enorme. Eu ouvi alguns comentários, que eu não sei se é verdadeiro, mas está aí, né? Que no Poder Judiciário tudo é feito pelos juízes, ou seja, a administração é feita pelos juízes, a assessoria de imprensa é feita pelos juízes. Não há também um problema de choque de gestão aí necessário? Absolutamente. Quem observa um processo, eu tive a desgraça de... Minha esposa faleceu, então tem processo de inventário e que tive que olhar, porque o negócio não ia para frente, e estudei. O que os papéis são empurrados de um lugar para outro, cheio de carimbos, recebi, passei novamente, etc., é uma coisa incrível. Na vida empresarial, todo este processo burocrático, justamente os procedimentos da justiça que atrapalham até mais do que as leis. Porque se a gente fizesse racionalização dos papéis, mesmo sem computador, como se faz nas empresas, a papelada ia cair para a quarta parte e o tempo também, porque o tempo que se perde em procedimentos que foram elaborados no século XIX, de vez em quando tenho a impressão que seja do século XVIII, que são coisas que atrapalham a justiça. Então, a racionalização é a primeira medida, e a racionalização bem lá embaixo, papel por papel, como tem que correr, que facilitaria enormemente o fluxo. Depois tem as questões de leis e jurídicas realmente, mas a justiça não tem hierarquia, cada juiz é independente, isso também dificulta. Não podem eles mesmos instituir um departamento de racionalização, isso é uma lei para instituir. Então, a dependência para medidas administrativas comuns é muito grande do legislativo. Então, é complicado passo a passo, e a complicação, naturalmente, é a mãe das injustiças. Bom, nós somos aqui do PNBE, estamos aqui com dois associados importantes do PNBE, João Másio e Curti, doutor João Másio e doutor Curti, discutindo formas de melhoria na questão do Estado. Porque
que o Estado é tão importante para o PNBE? Porque nós, empresários, queremos, necessitamos desenvolver nossas empresas, pagar impostos justos e gerar emprego. Nós precisamos disso. Sem um Estado eficiente, sem leis que nos permitam um ambiente institucional adequado, nós não conseguimos fazer essa função social das nossas empresas e nem sobreviver. É por isso que nós temos o que falar. Nós do PNBE somos empresários conscientes de nossas funções sociais e de cidadania e temos o que falar, e por isso que estamos discutindo isso. Muito bem. Estamos aqui num programa e não temos como fugir de conversar sobre uma coisa muito grave acontecida nessa semana, que foi a prisão dos juízes, ou de alguns juízes, que não podemos também generalizar, mas de alguns juízes pela Polícia Federal, pseudamente envolvidos com bingos, tráfico e coisas que vão. E a soltura deles hoje ou ontem, e sendo cobrada pela imprensa que houve corporativismo, no sentido de que soltaram juízes e não soltaram outros envolvidos. Muito bem. Então eu gostaria de colocar essa pergunta para os dois. Se o país é corporativista e se este corporativismo também se encontra no judiciário. A opinião de vocês. Bom, é evidente que é corporativista e o judiciário é talvez um dos mais consolidados, porque ele lida com as leis. Nesse tocante, é importante nós observarmos o seguinte, que o que caracteriza os países cujo Estado é federal, é federalismo, é de que o judiciário não tem estrutura no poder central. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal deles lá apenas trata de questões constitucionais, uma corte constitucional. O julgamento dos processos se interrompe na segunda instância, é a última decisão. Então veja-se por aí que isso aí já eliminaria grande parte desse corporativismo, que jogaria para os estados todos os interesses interpessoais da sociedade. E ainda mais, é que eliminaria uma quantidade enorme de processos que sobe o Poder Judiciário para Brasília e que fica lá 11 anos, 15 anos sem solução, porque realmente os juízes não têm condições de julgar todos esses processos que vão ser acumulados. Então, isso seria uma grande medida no Brasil, é que se eliminasse o julgamento a partir da segunda instância. Ou seja, a segunda instância encerram-se todos os processos, não há mais recurso. Isso é muito, muito importante. Então, isso atingiria de saída essa questão corporativista, que quebraria toda essa força nacional do corporativismo, que não é só no judiciário, é no sindical, é no também patronal, empresarial, né, de todos eles. Né? E o país, dessa forma, passaria a ser administrado por forças mais próximas do povo. Esse é o efeito da descentralização. Doutor, o senhor sentiu aí nos seus estudos de reforma algum tipo de corporativismo que não permitia andar? Não, é claro, é muito forte. Eles evitam muito críticas aos juízes e eles têm eu acho que é bastante corporativo e, vamos dizer, a questão dos bingos, que agora estourou, há uma legislação que no Brasil proíbe o jogo. E, mediante liminares, uma coisa que o leigo não chega bem a entender, funcionam durante anos. Então, para nós leigos, sinto muito, eu acho, obviamente, corre dinheiro para aprovar coisas que são contra a lei e contra as tradições que se permitem. E os juízes não reagiram. Eles podiam dizer, gente, isso não é possível, vamos ver o que está havendo, que há um julgamento tão estranho que permite estas coisas. Eles ficam quietinhos, é um juiz que decidiu, então, tudo bem, eu não vou interferir. Isto acho corporativismo e acho que é muito forte. Muito bom. Vocês aí,
Uma instância muito importante que foi colocada da reforma judiciária foi o controle externo. E o controle externo ocorreria através do Conselho Superior de Justiça, se não me engano, não é? Vocês são aí mais estudiosos nesse assunto. Se a gente olhar aí a composição do Conselho Superior de Justiça, o que mais... Conselho Nacional de Justiça, o que mais chega próximo à entidade da sociedade civil é OAB. Eu não vejo ali uma representação da sociedade. E o argumento é que a sociedade não estaria apta a entender coisas de justiça. Isso me parece um pouco meio uma ópera bufa de que a sociedade não entende questões de justiça, que tem que ser a ela, pelo menos as mais representativas. Vocês sentem isso? Ou isso daqui é uma bobagem? O Conselho Nacional de Justiça não teria que ser mais amplo para ter um controle maior da sociedade sobre o Poder Judiciário? Do meu ponto de vista, certamente, porque o OAB também é uma instituição corporativa e muito fortemente corporativa, então, de verdade, de externo praticamente não tem nada. Então, é uma instituição que pode acertar, tomar medidas certas ou erradas, mas ela é simplesmente uma parte do sistema. Roque, eu sempre fui contra o controle externo do judiciário, porque eu acho que é uma camuflagem da possibilidade de reforma das instituições. Veja você, quem é que veio, afinal, presidir o Conselho Nacional de Justiça? A presidenta do Superior Tribunal Federal. Então, é isso que ocorre no Brasil sempre. Né? Quando você cria uma solução, logo vem a corporação e toma conta. Né? Então, não tem sentido. Assim como também o Tribunal de Contas. Tá certo? Ora, isso é uma função do Judiciário. No entanto, hoje os Tribunais de Contas estão determinando tudo. O federal, então, qualquer concorrência no Brasil queira se fazer pública, comissão pública, ouvir primeiro, submeter o primeiro edital ao Tribunal de Contas da União. Quer dizer, isso é uma distorção das instituições. Então, nós, com isso, perdemos a oportunidade de reformar as instituições. Ficamos criando subterfúgios para nelas nos escondermos. Olha, por muitos anos, você se lembra, por mais de 10 anos, em que teve, em especial, a esquerda no Brasil, batalhando, e muito fortemente os sindicatos, pelo controle externo do judiciário. No que deu? Nada. Foram anos de energia, de debates, de reuniões, de discussões, de passeatas, e assim por diante, de rua, inclusive, tá certo? Reivindicando o controle externo do judiciário. E resultou nisso aí. E o que é pior, agora, com essa solução nefasta, né, ninguém fala nada. Acabou a bandeira, né? Acabou a bandeira e deixa aí, pronto, acabou. Ou seja, isso mostra, talvez, que os movimentos políticos no Brasil, eles têm uma finalidade em si mesmo, e não uma finalidade no objeto de reforma do Estado. Quero mostrar a você um fato importante. O que ocorre no Brasil hoje? Vamos analisar rapidamente o orçamento de 2006 do Brasil, no governo federal, especialmente. O governo federal, o Congresso aprovou a lei do orçamento, é uma lei federal, né, no qual consta uma possibilidade de o Executivo fazer despesas financeiras até 275 bilhões de reais. Ora, a arrecadação total do governo federal foi de 576 bilhões de reais. Era a previsão, a estimativa da lei. Se você tirar daí, então, os 275 bilhões de reais, né, você vê que está dando 50% a mais de possibilidade de endividamento no ano. Agora, o que é pior? Desses 576 bilhões de reais, se você tirar a arrecadação do INSS, que foi de 170, isso quer dizer que a arrecadação tributária e de contribuições do governo da União foi de 400 bilhões de reais. Logo, a autorização para endividamento é superior a 50% da arrecadação tributária e de contribuições. Então, a pergunta que se faz hoje é o seguinte: com esse Estado altamente centralizado como nós temos, e com esse encaminhamento para o endividamento que nós estamos nos caminhando, para onde nós vamos? Vamos para quê? Uma dívida pública que hoje é de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Pagamos no ano passado 150 bilhões de juros. Onde é que vamos com esse Estado? É a pergunta que tem que se fazer para os políticos. Mas eles não vão ter resposta. Então temos que fazê-la para nós, empresários.
porque nós pagamos a conta. Enquanto existirmos, né? Nós